Voltei para falar com vocês sobre a rotina do bebê de 18 meses a 2 aninhos, né? Normalmente nessa idade é muito difícil de ver uma criança que esteja com uma soneca ruim, que precise fazer duas, aquela confusão toda de quando é pequenininho. É difícil de ver, eu acho que eu nunca vi, pra falar a verdade, mas o que eu já vi é janela de sono errada. E aí, se for ver o recorde de janela de sono, lembrando, né? É o tempo que o bebê fica acordado entre um sono e outro, entre a hora que acorda e a primeira soneca, e entre a soneca e o sono noturno. O que eu já vi de rotina errada nessa idade não está escrito, né? Então a gente precisa prestar atenção nessa janela de sono para a gente evitar a exaustão da criança, tá bom? Então vamos observar essa janela de sono aqui de 5 a 7 horinhas, né? Então a criança ela vai dormir entre 5 e 7 horas, tá? Posso até pegar de novo, né? Não sei se você assistiu às outras aulas, mas a rotina do B, né? Que é o meu muso inspirador, né? Porque tá muito fresca, né? A rotina na cabeça tá tudo muito fresco dele, porque ele quando ele ser pequenininho, né? Que hoje, né? Tá com 2 aninhos, mas a rotina dele sempre tá bem certinha. Então a gente faz aqui uma janela aqui de 5 a 7 horas. Então vamos colocar aqui um exemplo de um acordar. Aqui eu vou colocar 7 horas. Para facilitar nossas contas aqui, tá? O bebê acordando 7. E faz uma soneca aqui de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele vai fazer uma soneca aqui lá pelo meio-dia, tá? E aí vamos supor que ele faça uma soneca aqui de 2 horas. Tá? Porque aí o tempo de soneca aqui nessa idade também vai variar aqui assim de mais ou menos de 2 a 3 horas, sabe? De 1 a 3 horas, na verdade. Tá? O tempo de soneca. Eu nunca trabalho muito com esse objetivo, né, de atingir o tempo de soneca. Eu sempre falo com vocês para observar como é que a criança acorda, mas isso aqui é só para dar um norte, né? A gente considerar isso aqui de 1 a 3 horas. Então, vai fazer uma soneca aqui de 2 horinhas. E aí, o sono noturno vai, ó, se você considerar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. Aí, uma janela de sono de 6 horas. Aqui seria uma rotina hiper equilibrada para uma criança, tá? Dessa idadezinha aqui, entre 18 meses e 2 anos, tá? Mas aí a gente vai considerar também, que vocês vão me falar, não, beleza, né? Rotina, criança fazendo uma soneca depois do almoço, então ela poderia almoçar umas 11h30 e meio-dia ela já tá dormindo, né? Renata, meu filho vai pra escola, que é o caso do Bernardo, por exemplo. Meu filho vai pra escolinha e lá ele vai à tarde. Como é que eu faço? Porque se for de manhã pra escola, na parte da manhã, aí é mole, né? Mole pra nós, né? A criança vai pra escola de manhã, vai pra escola, chega em casa, almoça e dorme, depois do almoço, né? Ou então, se a criança dorme no carro, eu já vi isso também, os pais pegam, a criança dorme no carro e almoça quando acorda. Ou então outra estratégia, se a escola oferecer essa opção, né? De almoçar na escola, e aí os pais pegam, a criança já dorme, já faz uma sonecona. De manhã é mole, eu acho que é fácil. A questão toda é se a criança estuda à tarde, que é o caso do B, né? Eu vou contar pra vocês a rotina dele exatamente como é que tá hoje, pra vocês verem a individualidade, como é que vocês precisam observar e tudo. Ó, então ele acorda 6h30 normalmente. A soneca dele é 11h30. E aqui tem o almoço, ele almoça 11 horas. Todo mundo almoça 11 horas. Gente, eu amo almoçar cedo. Eu sei que parece coisa de, né? Sei lá, meu marido fala que eu sou da roça, tipo gente de roça. Eu adoro almoçar cedo. A gente almoça 11 horas. Então aqui tá dando uma janela, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 horas de janela. Dentro do que a gente tinha conversado, né? Umas 5 a 7 horas. E aí ele dorme aqui até umas 13.
que é a hora que ele entra na escola. O que acontece aqui nesse intervalo, né? Ele dorme, aí eu pego ele dormindo da cama dele umas 11, meio-dia e meio, e aí ele, meio-dia e meia, meio-dia e 40, mais ou menos, aí ele vai dormir na corda lá na porta da escola, né? Sempre, todo dia a gente faz isso. Renato, como é que você consegue pegar ele da cama dormindo e ele chegar na escola e dormir no quarto? Como é que você faz essa transferência? O Bernardo, ele é alto nível de energia. Então aqui de manhã, ele faz natação, ele anda de bicicleta, ele anda de patinete, ele vai no parquinho, ele blá 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 blá, ele faz milhares de coisas. Eu me aproveito desse temperamento dele pra ele gastar o máximo de energia que ele conseguir. E aí ele consegue dormir 11h30 depois do almoço. Você, Renata, meu filho não é alto nível de energia, então talvez você não precise fazer esse monte de coisa. Só fazer ele pra fazer atividade, seu filho pra fazer atividade, para que ele consiga dormir nesse horário, por exemplo. Tá? E aí, ele faz essa soneca, e ele também, por ele ser alto nível de energia, ele não tem nada sensível, o Bernardo é zero temperamento sensível, nível 0, ele não acorda com luz, com barulho do elevador, barulho da porta, ele não acorda, né? Então, porque ele não é sensível. Agora, se o seu filho for sensível, aí talvez você precise dar uma trabalhada nesses horários, por exemplo, sabe? Tentar colocar ele para dormir às 11 e acordar meio-dia e pouquinho almoçar para ir para escola. Então você precisa trabalhar nesses horários, jogando a hora do almoço mais para cedo ou então mais para tarde, para conseguir ajustar esse horário, tá? Porque se seu filho for sensível, o Gabriel jamais iria conseguir fazer isso. Teve uma época do Gabriel, por exemplo, quando estava mais ou menos nessa idade, ele ia para escola, que ele almoçava 10h30. Aí ele almoçava 10h30 e às 11 horas ele já estava na cama. E dormia até meio-dia e meio, mais ou menos, meio-dia e 40, assim. E aí eu acordava ele para ir para a escola. Então com o Gabriel foi assim, por exemplo, né? Então você precisa ajustando aí. Aí ele faz uma soneca, o B, né, até umas 13. Aqui ele vai para a escola de 13 às 17h30, que é a hora que eu busco eles. Aí ele janta, a hora que chega em casa, 18 horas. E aí, banho, 19 horas. Sono noturno, 19h30. Então aqui, coloquei errado. Coloquei lá da escola. Então aqui tá dando uma janela, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6h30. O que tá ok, né? Lembra que eu falei? Nessa idade eles aguentam até umas 7 horas de janela. Então se ele fosse dormir às 8, também tava ok. E aí, por que ele não faz 7? Porque lembra que ele é alto nível de energia? Ele pinta e borda na escola. Então ele fica cansado. E aí consegue fazer essa janela aí de 6h30. Então, eu fiz essa adaptação na rotina dele, eu testei, lógico. E aí deu certo desse jeito, estamos desse jeito atualmente. Pode ser que mais pra frente mude, porque a janela de sono dele, entre essa primeira e a soneca, pode ser que ela aumente. E a gente vai precisar fazer a adaptação novamente. Então tudo, gente, é fazer, testar e ver se funciona pra você. Porque pode ser que seu filho tenha 2 anos, a idade do B, você faça essa mesma coisa e não funcione. Né? Então é testar e ver o que funciona pra vocês. Pra mim isso aqui funciona lindamente, sabe? Ele tá até acostumado. Se a gente sai no final de semana, sábado passado a gente saiu pra vacinar. Aí era 11h30, ele tava com sono, né? Mas aí a gente tava vacinando, tava na fila da vacina. E aí ele não conseguiu dormir no colo, porque a gente tava andando, tava movimentando, tava andando na fila, fazendo cadastro, não sei o que. Não dormiu. E aí o que aconteceu? Ele energizou. E aí parece que ele toma café, sabe? Aí, porque ele é alto nível de energia. Energizou e ficou assim até 2h30, que foi a hora que ele dormiu. Então foi sábado, no final de semana, a gente saiu da rotina, enfim, né? Mas assim você monta a sua rotina do seu filho aí de 18 meses a 2 anos, tá? Seguindo essa janela de 5 a 7 horas. Sempre lembrando, primeira janela de sono, normalmente é mais curta, a última janela de sono, geralmente ela é mais longa que a primeira, tá bom?
Sempre pensando também aqui, ó, dormiu meia hora, vai diminuir essa última janela aqui. Ele não vai fazer aí 6h30, tá? Porque isso, por exemplo, chegou um dia que ele dormiu 11h30 até meio-dia, dormiu meia hora só. Eu vou colocar ele pra dormir 7h30? Não, eu vou colocar mais cedo, vou colocar umas 6h30, provavelmente. Tá? Sempre esse raciocínio, diminuir a janela de sono, de dormir um pouco, reduz a janela de sono, tá? Se é a primeira mais curta, a última mais longa, sempre esse raciocínio. Tá bom, gente? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se não entender, pode perguntar, estamos à disposição.